Talvez você esteja fazendo isso todos os dias e nem perceba o quanto isso está adoecendo o seu corpo e enfraquecendo a sua fé. E o pior, são hábitos considerados normais. Meu nome é Delci, eu sou profissional de educação física e cristão. E aqui nós falamos sobre corpo, alma e espírito à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero revelar para vocês alguns hábitos simples que estão adoecendo muitos cristãos. E eles consideram esses hábitos normais, como se fosse alguma coisa natural do dia a dia. Aí é que está o perigo. Pensa comigo, quando nós falamos em saúde, todo mundo já pensa logo em doença grave. Porque uma coisa que afeta a minha saúde é alguma doença grave que eu venha a ter. Mas a maioria dos problemas começa com pequenas coisas, pequenas atitudes que nós tomamos todos os dias. São hábitos simples, mas espiritualmente perigosos. Vamos falar do primeiro hábito. O primeiro hábito que eu quero comentar com vocês é sobre o sedentarismo. Muitos cristãos, eles não se consideram sedentários, porque trabalham, eles andam, eles fazem alguma atividade no seu dia a dia, resolvem as coisas. Mas precisamos entender que movimento ocasional não é exercício. E o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar de maneira intencional e não ocasionalmente, somente quando a gente precisa. Nós precisamos ter isso muito bem entendido, pois lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Ignorar o corpo também é ignorar os princípios de Deus. Para você não ser sedentário, você não precisa ir para a academia todos os dias, correr 10 quilômetros todos os dias. Não precisa disso. Mas o que você precisa é uma decisão. A decisão de não ser sedentário. Se você caminhar, se alongar, se movimentar intencionalmente, isso já é cuidado. Vamos entender agora o segundo hábito. O segundo hábito é negligenciar o descanso. Você já reparou como muitos cristãos eles vivem cansados, vivem fadigados e muitas vezes não têm nem vontade de ir para a igreja ou até mesmo realizar aquela missão que Deus colocou nas mãos dele? Muitos agem dessa forma. E o pior de tudo é que eles acham que isso é normal. Falta de descanso adoece o corpo, bagunça a mente e enfraquece o espírito. O descanso, meus irmãos, é tão importante, mas tão importante, porque se nós olharmos para a palavra de Deus, o próprio Deus instituiu o descanso. Pois se vocês lembram lá em Gênesis, quando ele criou o mundo, todo o mundo foi criado em 6 dias. No 7º dia, ele descansou. Então, se o próprio Deus descansou da sua obra, quanto mais nós, que somos réis mortais, nós precisamos ter essa consciência de que o descanso é muito importante. Porque quando nós descansamos o nosso corpo, depois nós estamos com energia de sobra para poder continuar realizando a obra que o Senhor Deus colocou em nossas mãos. E se nós olharmos novamente para a palavra de Deus, agora na pessoa de Jesus Cristo, ele ensinava, realizava milagres, curava, o tempo todo ele estava nos ensinando. Mas, se você reparar, ele também se retirava. E quando ele se retirava, não é porque ele queria, ele se retirava porque ele sabia que precisava descansar o seu corpo, pois ele veio em carne e osso e viveu nesse mundo assim como nós estamos vivendo. E assim como nós, ele também precisava descansar.
Dormir não é luxo, é uma necessidade do nosso corpo. Entenda o cansaço como um indicador. Se você vive cansado, isso não é sinal de santidade. Agora vamos entender o terceiro hábito. O terceiro hábito que eu quero comentar com vocês é justamente sobre a nossa alimentação. Você, nos eventos da sua igreja, você já ouviu essa expressão? Crente não bebe, mas o que come. Entenda que comer sem consciência também é pecado. Isso não quer dizer que nós não podemos comer, muito pelo contrário. O nosso corpo, além do descanso, ele também precisa da alimentação, pois o nosso corpo precisa de energia para ficar de pé. Acontece que nós não podemos comer tudo aquilo que aparece na nossa frente e a qualquer momento. E eu não estou falando de dieta rigorosa ou dieta da moda. É sobre exagero, desorganização e falta de cuidado. Porque comer sem pensar virou um hábito comum, como nós estamos aqui comentando sobre alguns hábitos. Mas isso cobra um preço muito alto. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então veja que até na alimentação existe a espiritualidade. E quando você come de qualquer maneira, desenfreadamente, é como se você estivesse deixando a espiritualidade de lado. E o nosso corpo, ele é corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar dos três ao mesmo tempo, e não apenas de um ou outro. Pequenas escolhas diárias fazem toda a diferença na nossa vida. Perceba algo muito importante. Todos esses hábitos que eu comentei sobre o sedentarismo, a falta de descanso e a má alimentação são hábitos que parecem normais, mas produzem adoecimento, cansaço e falta de disposição para realizar a sua missão. Nesse caso, o problema não é falta de fé, é falta de consciência. Cuidar do corpo, ele não pode começar com um sentimento de culpa. Deve começar, na verdade, com arrependimento e mudança de direção. Pois Deus, ele não exige perfeição, ele exige obediência. Onde pequenos ajustes hoje podem evitar grandes problemas amanhã. Hábitos simples, eles podem adoecer ou restaurar. A escolha, na verdade, ela é diária. Coloque uma coisa no seu coração. Quando você cuida do corpo, você honra o Deus que habita nele. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Aqui nós falamos sobre corpo, alma e espírito à luz da palavra de Deus. Então, se você quer receber futuros conteúdos como este, se inscreva no canal e deixa o sininho ativado. E que Deus abençoe a sua vida.